Vamos lá para a nossa mensagem, irmãos. Hoje estamos encerrando a série. Como é que era o nome da série que a gente estava falando? Estamos ainda. Um mês para viver. Um mês para viver, certo? Então, durante 5 domingos, 4 anteriores a esse e hoje, nós falamos a respeito deste tema, baseado no livro Um Mês para Viver. Quem está lendo o livro ainda? Glória a Deus, que a gente lê, que bom. Então a gente está chegando no final. E vocês lembram qual é a pergunta que o livro nos faz? Lá no início. Se você tivesse apenas 30 dias de vida, o que você mudaria? E o próprio livro vai nos dizer que a gente não precisa ter um diagnóstico terminal para mudar. Pelo contrário, aproveita que você está bem vivo e com bastante saúde para realizar as mudanças que Deus quer que você faça. Então nós aprendemos na primeira semana que a nossa vida é um pequeno traço entre duas datas, a data de nascimento e a data da morte. Lembra da lápide, lá onde tem a pessoa enterrada, tem uma lápide. Nessa lápide tem duas datas, nascimento e morte. E entre as datas tem um pequeno traço. O autor vai dizer que a nossa vida é esse pequeno traço. E saber que a vida é curta vai nos ajudar a viver com sabedoria. O salmista diz: ensina-nos a contar os dias para que alcancemos corações sábios. Eu não posso controlar, não pude controlar o dia que eu ia nascer, nem o lugar. Nasci no Hospital Geral, apesar de eu querer nascer em Miami ou na França, e eu também não vou controlar o dia da minha morte, mas eu posso controlar a maneira como eu vou viver, como eu vou gastar o meu traço. Essa foi a primeira mensagem. Na segunda mensagem nós aprendemos que eu não posso ficar adiando para um dia a minha vida. Não é só quando chegar as férias, quando chegar o final de semana, quando chegar o domingo. Quando chegar o domingo eu vou orar, quando chegar o domingo eu vou cantar louvores. Eu preciso viver a minha vida, porque muitas vezes a gente não aproveita e deixa a vida passar, porque a gente está esperando o dia que vai chegar a bênção, e aí eu vou perdendo as outras bênçãos no meio do caminho, e eu não cuido de mim. E nós vimos aquela ilustração do avião, que quando a máscara cai no avião, quando tem um acidente, primeiro você precisa colocar a máscara em você, para depois cuidar dos outros. Quinta-feira nós estávamos aqui no grupo de apoio, quem não veio nenhum perdeu. Muito bom. E a psicóloga que veio, ela estava falando justamente sobre isso. Ela perguntou para nós: o que tu faz para ti, não para os outros. Primeiro ela perguntou: o que move a tua vida? E todo mundo respondeu alguma coisa relacionada a um papel que a gente tem na sociedade. Mas ela depois disse assim: o que tu faz para ti? Quando é que tu descansa? Quando é que tu para ler um livro para ti? Quando é que tu para ter um momento só tu e Deus? Quando é que tu para fazer um exercício físico? Quando é que tu para te cuidar? Porque a rotina vai nos matando, e a gente não consegue cuidar da gente. E se a gente não tem, a gente não pode dar, né? Ninguém dá o que não tem. Depois nós aprendemos que devemos amar a Deus e ao próximo, e amor não é da boca para fora, mas é das atitudes. Eu preciso amar e eu preciso provar que amo. Qual marido que não comeu isso, né? Prova que me ama com atitude. Não quero palavra bonita. E eu preciso amar a Deus e ao próximo com atitude. E por último, semana passada, nós ouvimos o irmão Diego nos exortar a aprender com humildade. Nós precisamos ser humildes para aprender o que Deus tem para nos ensinar. Muitas vezes Ele vai usar outras pessoas para falar conosco, e muitas vezes a maneira que essa pessoa vai chegar não vai ser a maneira agradável que eu gostaria. Muitas vezes vai ser aquela caixa de ferramenta, né? Que vem e machuca, mas é Deus tratando. E hoje, irmãos, nós vamos falar então no final do livro
ele fala sobre a proximidade da morte e que tem uma estatística, irmãos, comprovada cientificamente, que 100% das pessoas morrem. É brincadeira, mas é sério. Um dia vai chegar a nossa hora e o que a gente está plantando para esse dia? Eu quero falar contigo então sobre uma palavra chamada legado. Você sabe o que é isso? Legado. Legado pode passar. E nós já vamos ler Gálatas capítulo 6. Você pode deixar aberto se quiser depois. Legado é algo transmitido de uma geração para outra. Legado é uma contribuição para as próximas gerações, que pode ser uma marca no futuro. É algo que é deixado para trás para ser lembrado, como filhos, netos, um negócio, uma contribuição para a comunidade. Ou pode ser algo intangível, que não se acumula e não se mensura por meio de dinheiro ou bens materiais. É aquilo que você está deixando no coração das pessoas que estão perto de você. Quando o nosso breve traço terminar aqui na terra, como que as pessoas irão se lembrar de nós? Eu sei que parece uma pergunta meio mórbida, mas você já pensou no que você quer escrito na sua lápide quando você morrer? Às vezes a gente parece que tem medo desse assunto, mas você já parou para pensar como que você quer que as pessoas lembrem de você? Foi um bom pai, foi uma boa mãe, homem de Deus, mulher de Deus, servia aos outros, amava. Ai, pastor, para com isso, troca de assunto. Mas um dia a nossa hora vai chegar. E eu pergunto, o que eu tenho preparado? O que eu vou deixar para trás quando eu partir? Pode passar. O que eu estou plantando na minha vida e na vida das próximas gerações? E aí o texto bíblico que me vem à mente não pode ser outro, Gálatas 6, onde a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Todo mundo já ouviu que quem planta, colhe. E muita gente não sabe que isso é Bíblia. As pessoas dizem isso aí fora. Você vai colher o que você plantou. Um dia um colega meu lá da PUC, quando eu ainda trabalhava lá, ele falou isso e eu disse, tu sabe aonde isso está escrito? E ele falou, não. Falei, na Bíblia. Ele falou, capaz. Falei, vem cá que eu vou te mostrar. Mostrei para ele, ele ficou espantado porque ele se diz ateu. E ele estava citando a Bíblia. Eu disse, pois é, olha que legal um ateu citando a Bíblia, né? Mas o fato é que essa passagem, irmãos, abre lá comigo, e nós vamos ler a partir do verso 7 até o 10. Gálatas capítulo 6, do 7 ao 10. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também irá colher. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche teus olhos que eu quero fazer uma oração. Abaixa a sua cabeça. Querido Jesus, nós estamos aqui na tua casa mais uma vez, debruçados diante da tua santa palavra. E nós oramos para que o teu Espírito Santo de Deus tenha liberdade aqui neste lugar, para visitar a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos e ouvidos espirituais, para tirar qualquer coisa que possa estar impedindo
nos impedindo de entender a mensagem da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, Pai, vem de encontro a nós e fala conosco. Amém e amém. Então, meus amados, baseado nesse texto que fala sobre semeadura e colheita, eu quero lembrar de alguns princípios básicos para você ter uma boa colheita e para você deixar um bom legado na terra. E o primeiro princípio é que você precisa ser intencional, não é internacional, não. É intencional. O que significa isso? Primeiro, você precisa entender que a semeadura não é uma opção. Você concordando ou não, você querendo ou não, você sendo intencional ou não, a cada segundo que passa na sua vida, você está jogando sementes ao solo. Quando você fala, quando você age, e às vezes até quando pensa, porque às vezes os nossos pensamentos são um começo para uma atitude que desagrada a Deus ou para uma atitude que abençoa alguém. Então a cada segundo você precisa entender, você está jogando sementes no solo, e não tem como você esperar colher coisas boas se você está plantando coisas ruins. Você não irá colher uma alface bonita se você plantar urtiga. Quem planta urtiga, colhe urtiga. Quem planta alface, colhe alface. Não tem como você ter uma boa colheita no futuro e deixar um legado bom se você não está sendo intencional na sua semeadura. Se você não está plantando boas sementes, ou você está plantando sementes mortas, o que você espera colher no futuro? Na sua saúde física e emocional, espiritual também, nos seus relacionamentos com Deus e com as pessoas, o que você espera colher com as sementes que você está plantando hoje? Por isso, seja intencional. Você precisa estar atento todos os dias, pensando não apenas no hoje, no aqui e agora, mas no futuro e nas gerações que virão depois de você. Porque não é só você que experimenta e colhe os frutos das suas atitudes boas e ruins. Quem você ama e quem está perto também colhe. Aliás, muitas vezes quem a gente ama é mais ferido pelas nossas plantações ruins do que nós mesmos. E muitas vezes quem a gente ama é mais abençoado pelas nossas boas plantações do que nós mesmos. Então entenda, você sendo intencional ou não sendo intencional, as suas sementes estão sendo jogadas no solo. Amém? Você está plantando, e um dia você vai colher. Então você semeia todos os dias em si mesmo, na sua saúde. Por exemplo, quando você lê um bom livro, você está plantando uma boa semente para você. Quando você cuida do seu corpo, da alimentação, faz um exercício físico, você está plantando em você. Quando você ora e lê a Bíblia, você está plantando em você também e no seu relacionamento com Deus. Quando você faz boas amizades, você não está plantando só neles, mas em você também, porque isso também é saúde emocional. Quando você congrega na igreja, você não está semeando para a igreja, você está semeando muito mais para você mesmo, porque o privilégio e a bênção é sua. Então você semeia na sua própria vida todos os dias e na vida dos outros. Aquela palavra mais dura, aquela crítica, aquela cobrança, aquele abraço, aquele eu te amo, aquele me perdoa, tudo isso é semente que a gente está jogando no solo do coração das outras pessoas, e você semeia na sua vida com Deus. Por isso, seja intencional na escolha da semente. Mas isso não pode ser só de vez em quando, irmãos.
Segunda e terça eu sou intencional nas sementes. De quarta até sexta eu estou cansado. E aí eu não dou muita bola porque eu estou plantando. Além de ser intencional, você precisa ser, pode passar, constante. Olha o versículo ali, Eclesiastes 11:6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Você não pode se dedicar hoje e se distrair amanhã. Eu já falei e repito, você precisa se dar conta que o tempo todo você está semeando, e aí você precisa ser intencional e você precisa ser constante. Mas é claro que a gente não consegue ser 100% constante todos os dias, não é verdade? Tem alguém aí que consegue e me ensina como que faz. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo nesse corpo carnal, corruptível, nessa terra. E por isso nós não somos perfeitos ainda, nós seremos perfeitos só na eternidade. Na eternidade nós seremos a medida da estatura de Jesus. Mas até a gente chegar lá, vão ter dias difíceis. Mas eu tenho uma canção que fala assim, que eu creio que o desejo de agradar a Deus já agrada a Ele. Então, se você tiver o desejo, já é a primeira parte, já é o primeiro passo. Você tem que querer, e não apenas se distrair e deixar a vida te levar. Não dê desculpa, já que eu não vou conseguir ser perfeito mesmo, então vou deixar a vida me levar. Isso não é pensamento de crente, cheio do Espírito Santo. Você precisa desejar agradar ao seu Pai. Você precisa desejar, almejar as coisas de Deus. Se você não está desejando muito, você precisa começar a trocar hábitos, amizades, lugares que você frequenta, coisas que você assiste e escuta, porque talvez isso possa estar te atrapalhando. Não sou eu que vou te dizer, você precisa pensar e orar. Se aquilo está te atrapalhando, aquela pessoa está te levando para se afastar de Deus ou para se aproximar dele. Então você precisa se dedicar e você precisa se esforçar, mesmo que um dia você dê um passo para trás. No dia seguinte, a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus se renova. E aí, se você levantou e está respirando, nesse dia você vai dizer: hoje eu vou andar 2 para frente. Não é desistir porque caiu, não é desistir porque tropeçou. Há lugar na mesa, nós cantamos isso. Há lugar na casa. Venham os cansados, venham os perdidos, venham os sobrecarregados, os feridos. Tem lugar para você na mesa de Deus, mas você precisa querer dar o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante. Pergunta para um maratonista: se ele não dá o primeiro passo, ele não chega na linha de chegada, ele não termina a corrida. Você tem que dar o primeiro e você tem que continuar dando passos. Você precisa ser constante. Você precisa desejar plantar boas sementes. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantos livros pela metade tem lá na nossa estante? Quantos de nós começamos o livro Um Mês para Viver e paramos no meio do caminho? Quantos cursos a gente começou e trancou, ou parou, ou não foi mais? Quantas vezes a gente começou a frequentar os PGMs, os cursos, o que quer que seja, e depois a gente se desanima e para e some? Quantas vezes nós começamos uma amizade e a gente encontra aquela pessoa e se dá bem, gosta da pessoa e pensa: eu quero que essa pessoa seja minha amiga, mas a gente não procura, não manda uma mensagem, não dá um telefonema, não vai visitar ou não deixa a pessoa te visitar. Nós somos inconstantes, nós começamos e não terminamos. Quantas mensalidades de academia pagas para ninguém fazer exercício?
Quem nunca pagou? Vou pagar aquela anual que é mais barata. Irmãos, nós precisamos ser mais constantes. Quantas poupanças a gente começou dizendo: agora eu vou guardar dinheiro para o futuro, e aí a gente se apertou e gastou o dinheiro. Quantas e quantas vezes nós começamos uma boa semente, mas paramos no meio do caminho? Ser constante é fácil, irmãos? É fácil todo dia plantar boa semente? É fácil todo dia ir na academia? Não sei, talvez alguém aqui goste. Para mim é difícil todos os dias ir. Preferia estar em casa comendo um pão com mortadela. Mas a gente sabe que precisa se cuidar. E esse Um Mês para Viver fez eu e a Thaís pensar em várias coisas lá em casa, na saúde. Eu espero que dessa vez eu seja constante, porque eu já falei várias vezes para vocês e eu não continuo. Porque eu não sou perfeito, assim como vocês não são. Nós somos seres humanos de carne e osso, cheios de defeito. Mas nós queremos agradar o nosso Deus, sim ou não? Amém? Então você precisa querer ser constante na sua boa semeadura. Muitas vezes a rotina do dia a dia, ela rouba a nossa boa semente. Outras vezes é o mundo, o Satanás. Ou ele manda um atribulado para roubar a nossa semente. Mas a gente não pode desistir. Olha o que diz o versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimar. Você é uma condição. Se você não desanimar, você vai colher. Se você desanimar, então significa que você não vai colher. Entende? Então por isso você precisa ser intencional na plantação das sementes, para que você possa deixar um bom legado para as pessoas que você ama, para as próximas gerações. Ok, pastor, tu disse que a gente deve ser intencional e constante, mas tu não explicou para nós que boa semente é essa. Vamos falar sobre isso agora. Para uma boa colheita você vai precisar de boas sementes. Primeiro, você precisa entender que o texto fala que nós temos dois tipos de semente, certo? Tem a semente da carne e a semente do Espírito. E o texto bíblico sugere para nós que você tem o poder de selecionar, de escolher qual das duas você vai semear. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: você tem o poder de escolha. Você pode escolher a semente que vai semear. O texto nos sugere isso. Você pode semear na carne, mas você pode semear no Espírito. Gálatas 6:8: o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, o segundo texto tem dois tipos basicamente de semente. O primeiro tipo são as sementes ruins, as sementes da carne. O segundo tipo são as sementes do Espírito, as sementes boas. Quais seriam as sementes ruins? Podem ser várias, mas eu vou te dar um exemplo. Volta uma página da Bíblia comigo. Gálatas 5, 19 a 21. Ali a gente tem um exemplo, alguns exemplos, né? Do que são sementes da carne. Ele vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras,
discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, porque tem várias. E olha o que a Bíblia diz sobre quem planta esse tipo de semente. Jó 4:8. Inventei um livro novo. Jó 4:8. Segundo eu tenho visto, os que lavram, ou seja, os que plantam iniquidade e semeiam o mal, cegam, ou seja, colhem o mesmo. Outro versículo, Provérbios 22:8. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Oséias 8:7. Porque semearam vento, cegaram tormento, não haverá seara. A erva não dará farinha, se a der, traga-lo-ão os estrangeiros. Tragá-lo-ão, tragá-lo, não tragar. Tragá-lo-ão, essa versão da antiga, né? Os estrangeiros. Quem aqui já ouviu aquele ditado que fala: quem semeia vento, está na Bíblia. Quem semeia vento, colhe tempestade. Você tem plantado alguma dessas sementes que nós citamos na sua vida? Se sim, se você tem semeado na carne, cuidado, porque a sua colheita pode ser pior do que você imagina, para você e para quem está perto de você. Por isso, enquanto é tempo, eu te exorto a mudar as sementes que você está plantando. Se você não consegue sozinho, peça ajuda de Deus e das pessoas, mas não continue plantando sementes ruins, porque você está prejudicando a si mesmo e aqueles que você mais ama que estão perto de você. Mude, enquanto é tempo, enquanto o pequeno traço não terminou. Mas tem também boas sementes, mesmo o texto bíblico, Gálatas 5, agora do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o fruto de quem? Do Espírito. Para você semear esse tipo de semente, você precisa do Espírito. Então você precisa ser salvo, você precisa ter entregue a sua vida para Jesus, porque a Bíblia diz em Efésios 1:13 que no momento em que nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas você pode ser selado e ainda assim estar apagando o Espírito, que a Bíblia ensina. Então você precisa ser cheio, buscar ser cheio do Espírito, e Ele vai te dar as boas sementes para você semear. Isso é semear no Espírito. E olha o que a Bíblia diz sobre quem semeia no Espírito. Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 92, 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Esses são os justos, tementes a Deus. Um exemplo bíblico de boa semente é uma amizade entre dois homens chamados Davi e Jonatas. Davi e Jonatas eram muito amigos e fizeram uma aliança de amizade. E Jonatas não concordava porque o pai dele, Saul, queria matar Davi, para Davi não, entre aspas, roubar o trono dele, quando na verdade o Senhor já tinha ungido Davi e já tinha destronado Saul. Mas o fato é que Jonatas sempre avisava o amigo, fazia combinados para que Davi não fosse pego pelo rei Saul. Acontece que um dia em batalha morrem Jonatas e Saul, e o tempo passa, e parece que aquelas sementes plantadas por Jonatas nunca dariam fruto.
Mas um dia Davi se lembra de perguntar se tem alguém da casa de Saul vivo. E vocês se lembram, né? Nós já pregamos sobre esse rapaz de nome bonito, o Mefibosete. E esse rapaz que era um pobre coitado, rejeitado pela sociedade porque era deficiente físico, a partir daquele dia passou a comer na mesa do rei e se tornou um príncipe. Davi fez isso por causa de Mefibosete? Ele fez isso por causa de Jonatas. Da mesma forma, o seu lugar na mesa não é comprado por você, por nada que você faça ou deixe de fazer. O seu lugar na mesa foi comprado por Jesus Cristo, e porque você é amigo de Jesus Cristo, Deus te deu um lugar para você sentar na mesa. Você é bem-vindo na casa do Pai, por causa da sua amizade. Então Jonatas nem chegou a ver as suas sementes dando fruto. E pode ser que isso aconteça com você. Pode ser que as sementes que você plantou há muito tempo você não viu dar fruto, mas um dia você verá. Nós tivemos um casal de pastores abençoados, vários, mas nós tivemos um abençoado aqui na igreja, chamado Bárbara e Davi. Eles foram pastores em várias igrejas do Rio Grande do Sul. E a maioria das igrejas, quando eles foram embora, eram pequenas. Mas depois de anos, eu estava conversando com muitos colegas pastores e missionários, e eu descobri que nós tínhamos algo em comum. Assim como a minha mãe foi alcançada para Cristo, por aquela família, o pastor Cabral também foi. A Bárbara e esqueci o nome do pastor lá da praia também foram. Bira também foram alcançados por ele. E vários outros pastores e missionários que eles não viram o fruto naquela época. Mas depois de anos, tem a Mônica também, né? Missionária. Depois de anos, eles puderam ver a semente que eles plantaram no fruto. Então não desista de plantar a boa semente. Pode ser que você não esteja vendo, mas no tempo certo você vai colher. Amém? Só quem concorda diz amém. Então tá bom. Para terminar, eu quero contar uma história. Certa vez uma mulher queria se separar do seu esposo, porque aquele esposo, segundo a ótica dela, estava sendo um mau esposo. E ela foi até um psicólogo. E ela chegou em frente ao psicólogo e ela disse assim: mas eu não quero só me separar, eu quero fazer ele sofrer. Eu quero causar mal para esse homem. Eu quero prejudicar ele. O psicólogo deu a seguinte ideia para ela: volta para casa, começa a fazer comida todo dia para ele, tratar ele bem, dizer que ama, abraçar, dar carinho, e depois que ele se apaixonar por ti de novo, tu vai lá e lasca a separação dele. Tá bom, vou fazer isso. Ela voltou. 2 meses depois, ela chega no consultório de novo. O psicólogo olha para ela e diz: pois bem, fulana, vamos então para o próximo passo, que é a separação. Qual foi a resposta dela? Que separação, que nada, meu casamento está uma maravilha. Ela não percebia que ela também estava plantando coisa ruim nele, e ele nela. No momento em que ela mudou, tudo mudou. Tem um pessoal aí no grupo que usa uma camisa, né? Tudo muda quando você muda. Você não vai mudar o outro, mas você muda primeiro as suas atitudes. E começa a ver se o outro também não vai mudar. Tenta. Faz uma tentativa. Gálatas 6, 7, segunda parte, diz: o que o homem semear, isso também colherá ou ceifará. E não existe semente que produza uma melhor colheita do que o amor. O amor é a melhor semente para você colher bem. E olha que interessante, a lei da semeadura ela é clara: se você semeia pouco, você colhe, mas se você semear muito, você vai colher muito. Então nessa vida, tudo que você está fazendo é considerado uma semeadura.
Qualquer ato, qualquer palavra é uma verdadeira plantação. E quantas vezes a gente quer mudar o outro na base da crítica? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu funcionar com alguém de você achincalhar a pessoa, avacalhar a pessoa e ela mudar? Isso não acontece, gente. Mas você pode mudar você mesmo. Você pode mudar suas atitudes, as suas palavras. E quem sabe tudo ao seu redor também no outro. Amém? Por isso, outra coisa que a gente precisa, para terminar, entender é que você nunca vai colher apenas o que você plantou. Quem aqui já plantou? Alguma coisa? Normalmente a gente planta o quê? Uma pequena, e daquela pequena semente nasce uma árvore inteira cheia de frutos. Demora, mas nasce. Você planta um grãozinho de milho, e daquele grãozinho de milho nasce uma espiga cheia. Nasce 1 milhão. 2, 3. Portanto, ninguém colhe só o que plantou. Quem semeia vento, colhe tempestade. Escolha bem as sementes que você vai plantar. Pense no legado que você vai deixar para as futuras gerações. Para concluir, você precisa só de 1 segundo para tomar uma decisão. Muitas vezes. E essa decisão pode ecoar para o resto da sua vida. Por isso você precisa pensar bem nos resultados. Você foi chamado para dar bons frutos, mas os frutos nascem de uma boa plantação, e a boa plantação nasce de você ser cheio do Espírito. Hoje você pode decidir: eu quero colher sementes ruins ou sementes boas? Pense por um instante. Se você puder baixar sua cabeça, fechar seus olhos.